Olá, paz seja convosco, queridos amigos do canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma jornada de aprendizado e reflexão em nosso espaço dedicado ao estudo da Palavra de Deus. Hoje, mergulharemos no profundo e enriquecedor capítulo 4 dos livros poéticos. Antes de começarmos, quero convidar cada um de vocês a se inscrever no canal, se ainda não o fizeram, e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo valioso que compartilhamos aqui. O conhecimento da palavra é uma jornada constante, e juntos podemos crescer espiritualmente. Lembrem-se, empenho e dedicação são os segredos do sucesso nesta caminhada com Cristo. Cada minuto dedicado ao estudo das Escrituras nos aproxima mais do Senhor e nos fortalece para enfrentar os desafios da vida. Antes de adentrarmos no capítulo 4, quero incentivar a todos a manter um diálogo constante conosco. Deixe seus comentários, dúvidas e insights. Estamos aqui para aprender uns com os outros e enriquecer nossa compreensão da palavra. Não esqueçam de explorar outros temas disponíveis em nosso canal. A variedade de conteúdo é pensada para atender às diferentes necessidades espirituais de cada um de vocês. Desejo a todos uma excelente aula. Que este momento de estudo e reflexão nos inspire a continuar firmes até o fim do vídeo. Que Deus abençoe cada coração que busca conhecê-lo melhor. Sem mais delongas, vamos juntos explorar as profundezas do capítulo 4 dos livros poéticos. Boa aula a todos! O Tesouro da Sabedoria, uma jornada pelos Provérbios. Vamos embarcar em uma jornada fascinante através do que eu gostaria de chamar de o Tesouro da Sabedoria. Neste slide, quero iniciar nossa conversa destacando o título escolhido para nossa jornada. Imaginem conosco esse tesouro como um reservatório de pérolas de sabedoria, cada provérbio uma gema preciosa que, quando admirada, revela visões profundas sobre a vida e a conduta humana. E para nos guiar nessa exploração, temos uma ilustração representativa do livro de Provérbios, uma porta de entrada para um mundo repleto de insights e conselhos valiosos. Breve descrição: uma antologia de declarações sábias. Agora, por que chamamos Provérbios de uma antologia de declarações sábias? Porque este livro não é apenas uma coletânea aleatória de pensamentos, mas sim uma coleção cuidadosamente organizada de sabedoria prática. Cada provérbio estimula nossa imaginação, convidando-nos a refletir sobre verdades simples e evidentes que, quando absorvidas, têm o poder de transformar nossas vidas. Essa beleza poética, que permeia cada palavra, inspira não apenas contemplação, mas também ação. Os provérbios são como faróis orientadores, iluminando o caminho da prudência e da justiça. Ao mergulharmos neste tesouro, somos desafiados a considerar nossas escolhas, a moldar nossos comportamentos e, consequentemente, a crescer como indivíduos. Ao longo desta jornada, vamos explorar não apenas o que os provérbios têm a dizer, mas como suas palavras podem se tornar um guia transformador para nossas vidas diárias. Preparados para desvendar os segredos deste tesouro de sabedoria? Vamos lá! Raízes do conhecimento. Continuando nossa jornada pelos provérbios, quero mergulhar nas raízes desse tesouro de sabedoria. Nosso próximo ponto de interesse é o título do livro, que escolhi chamar de Raízes do Conhecimento. Esse título não foi escolhido aleatoriamente. Vamos explorar o significado do título original em hebraico, Mishe Shlomo. A palavra Mishe é uma abreviação de Mishe Shlomo, que se traduz como os Provérbios de Salomão. Imagine essa expressão como as raízes de uma árvore, sustentando e nutrindo toda a sabedoria que brota do livro. Significado do título hebraico Mishe Shlomo. Essa abreviação revela a conexão direta do livro com o rei Salomão, um dos mais sábios monarcas da história. Agora, quando pensamos em datas, há estimativas intrigantes sobre quando esses provérbios foram escritos. Alguns estudiosos sugerem que a primeira parte, escrita por Salomão, pode datar entre 950 a 900 a.C., enquanto os capítulos finais, compilados por Ezequias e seus companheiros, aproximadamente entre 725 e 700 a.C. Estimativas de data para a escrita dos capítulos. Essas datas nos oferecem uma visão cronológica das raízes do conhecimento presente nos provérbios. Imaginem Salomão, com sua sabedoria inigualável, compartilhando suas percepções sobre a vida, e mais tarde, Ezequias,
adicionando suas reflexões à mesma árvore de sabedoria. Tradicional atribuição da autoria a Salomão, filho de Davi. E aqui nos deparamos com a tradição que atribui a autoria desses provérbios a Salomão, filho de Davi. Salomão, um rei cujo reinado é marcado por feitos extraordinários e uma riqueza incomparável, teria contribuído com cerca de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Essa tradição, passada de geração em geração, destaca Salomão como o principal arquiteto dessa obra-prima de sabedoria. Portanto, ao explorarmos as raízes do conhecimento, estamos nos conectando diretamente com a fonte dessa sabedoria temporal. Continuem conosco nesta jornada, pois há mais a descobrir sobre as fundações deste tesouro extraordinário. Mistérios de Agur e Lemuel. Continuando nossa jornada pelo universo enigmático dos provérbios, chegamos a um ponto fascinante, os mistérios que envolvem dois personagens intrigantes, Agur e Lemuel. Vamos explorar mais a fundo esses enigmas sob o título Mistérios de Agur e Lemuel. Imagine conosco agora, estamos diante de duas figuras misteriosas, cujas histórias e identidades têm alimentado as especulações dos estudiosos ao longo dos séculos. Descrição de Agur e especulações sobre sua identidade. Agur, mencionado em Provérbios 30.1, é um nome enigmático que tem provocado diversas interpretações. Alguns estudiosos sugerem que Agur pode ser um epíteto de Salomão, brincando com as palavras de maneira criativa. Por exemplo, Agur poderia denotar o compilador, aquele que reuniu máximas juntas. Outra interpretação sugere que Agur é um sábio estrangeiro do Oriente, acrescentando uma camada de mistério à sua presença nos provérbios. Significado do nome Lemuel e sua conexão com o capítulo 31. Agora, mudamos nosso foco para Lemuel, o rei de Massá, autor do capítulo 31. O nome Lemuel tem origem hebraica e significa consagrado, separado ou dedicado a Deus. Seus provérbios trazem recomendações éticas e morais para um rei, aprendidas com sua mãe. Esse capítulo, muitas vezes conhecido como o elogio à mulher virtuosa, se destaca como um padrão perfeito de comportamento feminino. Diferentes interpretações sobre a origem desses personagens. Aqui nos encontramos diante de um dilema intrigante. Alguns estudiosos afirmam que nada se sabe sobre Agur e Lemuel, enquanto outros exploram interpretações profundas sobre suas origens e significados simbólicos. No site wikipedia.org, encontramos diversas conclusões, desde Agur sendo considerado um epíteto de Salomão até especulações sobre ele ser um sábio estrangeiro do Oriente. Esses mistérios acrescentam uma camada de intriga ao já fascinante mundo dos provérbios. Continuem conosco enquanto desvendamos mais desses enigmas e exploramos as riquezas escondidas nos detalhes dessas figuras enigmáticas. A jornada está apenas começando. Rumo à sabedoria, propósito e estrutura. Agora que exploramos as raízes e os mistérios por trás dos provérbios, é hora de nos aprofundarmos no coração deste livro extraordinário. Vamos abordar o propósito que impulsiona cada palavra e a estrutura que dá forma a essa obra. Este slide se chama Rumo à Sabedoria, Propósito e Estrutura. Propósito, definindo a jornada. Vamos começar com o próprio livro, ou melhor, com os primeiros versículos. Provérbios 1.1 a 7 é como um guia que nos conduz ao propósito fundamental deste tesouro de sabedoria. Ao ler esses versículos, somos envolvidos por uma atmosfera de aprendizado, advertência e conselho. Imagine conosco agora, estamos diante das palavras sábias do autor, que nos convida a conhecer a sabedoria e a instrução, a compreender as palavras da prudência. Aqui, o autor nos revela que o propósito do livro é mais do que uma simples coletânea de máximas, é uma jornada de autoconhecimento e transformação. Propósito didático: ensinar, advertir e aconselhar sobre perigos. Ao mergulharmos nas entrelinhas dos provérbios, descobrimos que seu propósito didático vai além do simples compartilhamento de sabedoria. Cada provérbio é uma ferramenta de ensino, uma advertência contra os perigos que as paixões humanas podem provocar. É como se o autor estivesse ao nosso lado, guiando-nos por um caminho seguro, alertando-nos sobre os desafios que encontraremos. Propósito teológico: guia prático para aplicar conhecimento temente ao Senhor. Mas a jornada não termina aqui. Os provérbios não são apenas um manual de boas práticas, mas também um guia teológico prático. No versículo 7,
somos confrontados com uma verdade fundamental: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Aqui, o autor nos revela que a verdadeira sabedoria começa com o respeito reverente ao Criador. Cada conselho, cada ensinamento, é uma maneira de aplicar o conhecimento adquirido por meio do temor a Deus. Conclusão: embarquem nessa jornada. Assim, embarcamos nessa jornada não apenas para adquirir conhecimento, mas para crescer em sabedoria, tornando-nos pessoas melhores a cada passo. Continuem conosco, pois ainda há muitas riquezas a serem descobertas nos capítulos seguintes. Estamos rumo à sabedoria, prontos para absorver as lições que os provérbios têm a oferecer. Vamos juntos! Desvendando as seções. Vamos explorar as seções que compõem a estrutura do livro de Provérbios. Este slide, intitulado Desvendando as Seções, nos guiará por uma jornada através das diferentes partes deste tesouro de sabedoria, destacando sua progressão lógica. Prólogo, 1.1 a 7. Imaginem conosco no início desta jornada, diante do prólogo dos Provérbios, 1.1 a 7. Este é o ponto de partida, onde somos apresentados ao propósito e à essência do livro. O autor nos convida a embarcar nesta jornada de sabedoria, enfatizando a importância de conhecer a instrução e entender as palavras da prudência. Provérbios aos jovens, 1.8-9.18. À medida que avançamos, chegamos à seção dedicada aos jovens, 1.8-9.18. É como se o autor, com carinho e orientação, falasse diretamente aos que estão no início de suas jornadas, oferecendo conselhos valiosos sobre a vida, escolhas e responsabilidades. Coleção de Ezequias, 10 a 24. A jornada nos leva à coleção de Ezequias, 10, 24, uma série de provérbios que formam uma espécie de manual de prudência. Aqui, somos guiados por uma sequência lógica de ensinamentos, cada provérbio construindo sobre o anterior, como degraus na escada da sabedoria. Continuação da coleção de Ezequias, 25 a 29. E à medida que avançamos, a narrativa continua com a segunda parte da coleção de Ezequias, 25, 29. Essa continuação aprofunda ainda mais os temas abordados, proporcionando uma compreensão mais ampla da sabedoria prática para a vida cotidiana. Apêndice de Agur e Lemuel, 30 a 31. Chegamos então ao apêndice de Agur e Lemuel, 30 a 31, uma seção especial que adiciona uma camada de mistério e sabedoria única ao livro. Agur, com sua identidade enigmática, e Lemuel, o rei de Massá, contribuem com perspectivas valiosas que complementam as seções anteriores. Destaque para a progressão lógica das seções. O que torna esta estrutura notável é a progressão lógica das seções. Cada parte se encaixa como peças de um quebra-cabeça, formando uma narrativa coesa que nos guia através das diferentes facetas da sabedoria. Assim, ao desvendar as seções dos provérbios, somos conduzidos por uma jornada lógica, onde cada parte contribui para a compreensão mais profunda da sabedoria temporal que esse livro oferece. Continuem conosco enquanto mergulhamos mais fundo nas riquezas destas seções. Navegando pelas seções. Agora, vamos desbravar as seções alternativas que compõem a estrutura do livro de Provérbios. Este slide, intitulado Navegando pelas Seções, nos conduzirá por uma rota diferente, destacando discursos e coleções que enriquecem ainda mais o conteúdo deste livro fascinante. Título e assunto, 1.1 a 7. Imaginem conosco no início desta viagem, onde nos deparamos com o título e o assunto dos Provérbios, 1.1 a 7. Aqui, o autor nos proporciona uma visão geral, preparando-nos para a sabedoria que está por vir. É como se estivéssemos ancorando nossa embarcação antes de embarcar nesta jornada de descoberta. Vários discursos, 1.8 a 9.18. Ao içarmos a âncora, nos deparamos com a seção dos vários discursos, 1.8 a 9.18. Estamos diante de conselhos eloquentes e instruções detalhadas, como se o autor estivesse conduzindo uma série de conversas essenciais, direcionadas aos ouvintes mais jovens, oferecendo-lhes as bússolas necessárias para navegar pelas águas tumultuadas da vida. Coleções de Salomão e dos Sábios, 10.1 a 29.27. Agora, nossa jornada nos leva às coleções de Salomão e dos Sábios, 10.1 29.27.
Aqui, encontramos uma série de provérbios, cada um como uma pérola preciosa de sabedoria. Essas coleções, organizadas de maneira poética, são como capítulos em um livro, cada um revelando uma faceta única da sabedoria prática. Palavras de Agur e Lemuel, 30.1 a 33, 31.1 a 9. Continuamos navegando e chegamos às palavras de Agur, 30.1 a 33, e Lemuel, 31.1 a 9. Agur, o enigmático sábio do Oriente, e Lemuel, o rei de Massá, oferecem perspectivas distintas que enriquecem ainda mais a diversidade deste livro. É como se essas seções fossem ilhas misteriosas, cada uma com seus próprios tesouros de sabedoria. Elogio à esposa prudente, 31.10 a 31. Nossa viagem culmina com o elogio à esposa prudente, 31.10 a 31. Este capítulo é como o porto seguro onde encontramos um exemplo notável de virtude feminina. O autor, talvez Salomão, homenageia a mulher que personifica a sabedoria em ação, inspirando-nos com seu caráter e virtude. Organização alternativa destacando discursos e coleções. O que torna esta estrutura única é a ênfase nos discursos e coleções. Ao destacar esses elementos, somos conduzidos por uma narrativa rica em nuances e detalhes. Cada discurso é uma conversa, cada coleção é uma sinfonia de sabedoria. Assim, navegamos por essas seções alternativas, descobrindo tesouros de sabedoria ao longo do caminho. Continuem a bordo, pois a jornada está apenas começando, e há muito mais para explorar neste mar de conhecimento. Legado canônico, contribuição do cânon e conclusão. Neste último trecho de nossa jornada pelos provérbios, adentramos o fascinante território do legado canônico. Este slide, intitulado Legado Canônico, nos convida a explorar as dúvidas e reflexões dos rabinos sobre a canonicidade de provérbios, destacando um exemplo intrigante do Talmud e refletindo sobre sua aceitação e interpretação dentro do cânon. Dúvidas dos rabinos sobre a canonicidade de provérbios. Imaginem agora, estamos nos corredores do tempo, onde os rabinos do Talmud, ao discutirem sobre os livros sagrados, expressam dúvidas sobre a canonicidade de provérbios. Essa incerteza é como uma brisa suave, sussurrando perguntas sobre a aceitação deste livro dentro do cânon judaico. Exemplo da passagem de 26.4 a 5 no Talmud. Destaco agora um exemplo intrigante encontrado no Talmud, na passagem de 26.4 e 5, onde se lê: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, ao insensato responde segundo a sua estultícia. Este trecho levantou dúvidas entre os rabinos, questionando a coesão e consistência do livro. Uma dúvida legítima que ecoa através dos séculos, desafiando a inclusão dos provérbios no cânon. Reflexão sobre a aceitação e interpretação dentro do cânon. Ao refletirmos sobre essas dúvidas, surge a pergunta: como os rabinos, e por extensão, toda a comunidade, aceitaram e interpretaram os provérbios dentro do cânon? Essa reflexão nos convida a explorar não apenas a questão da aceitação, mas também a riqueza das interpretações que surgiram ao longo do tempo. Essas dúvidas e reflexões sobre a canonicidade dos provérbios não diminuem sua importância, mas, de certa forma, acentuam a complexidade e profundidade deste livro de sabedoria. Cada interpretação, cada discussão, é um tributo à riqueza e à versatilidade dos provérbios, que continuam a ecoar em corações e mentes ao longo dos séculos. Assim, concluímos nossa jornada pelo livro de Provérbios, não apenas como observadores, mas como participantes desta rica narrativa de sabedoria. Que o legado canônico dos Provérbios nos inspire a continuar explorando e interpretando a sabedoria temporal que este tesouro contém. A jornada pode ter terminado, mas o impacto dos provérbios continua a ressoar em nossas vidas. Obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Descobrindo o gênero literário em provérbios. Ao mergulhar nos intricados corredores do livro de Provérbios, minha jornada revelou-se uma exploração fascinante pela riqueza de seu gênero literário. Ao desvendar suas páginas, percebi que Provérbios não é apenas um amálgama de palavras, é um tesouro multifacetado que se desdobra em camadas proverbial, poética e filosófica. Iniciei minha jornada compreendendo a natureza proverbial deste livro. Cada provérbio, uma pérola de sabedoria encapsulada em breves palavras, desvela-se como um guia para a vida cotidiana.
Essas máximas, concisas e impactantes, emergem como faróis de orientação, oferecendo lições práticas para quem se aventura a explorar seus ensinamentos. À medida que me aprofundava, a poesia desse livro sagrado emergia como uma melodia sutil. Cada provérbio ressoa com uma musicalidade peculiar, uma harmonia que transcende as palavras. Metáforas dançam nas entrelinhas, imagens pintam quadros vívidos, e o ritmo poético cativa o coração do leitor. Provérbios, assim, não é apenas uma prosa de conselhos, é uma obra poética que acaricia a alma. Contudo, minha jornada não parou por aí. A filosofia, sutilmente entrelaçada nos provérbios, revelou-se como um fio de ouro que percorre todo o livro. Cada máxima oferece insights profundos sobre a natureza humana, a ética e a conduta. Esses conselhos não são apenas pragmáticos, são filosofias de vida que transcendem o tempo e o espaço, lançando luz sobre a complexidade da existência. Desbravar provérbios tornou-se uma busca pela compreensão holística de um gênero literário que vai além das fronteiras convencionais. É a interseção de provérbios práticos, poesia sublime e filosofia temporal. Nesta viagem, descobri que Provérbios é mais do que um livro, é um guia para a vida, uma sinfonia de sabedoria, e um convite para explorar as profundezas da existência humana. A arte dos paralelismos em Provérbios. Ao imergir nas páginas intrincadas do livro de Provérbios, minha jornada de descoberta concentrou-se na apreciação da habilidade literária por trás dos paralelismos. Provérbios não é apenas uma coleção de palavras sábias, é uma obra de arte que utiliza 3 tipos distintos de paralelismo para amplificar sua mensagem. Iniciando essa exploração, encontrei o paralelismo sinônimo, uma dança poética em que a segunda linha é SOA ou reitera a primeira. Este é um eco de significados, uma amplificação de verdades. Um exemplo marcante reside em Provérbios 23.20, onde se proclama: na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Há poesia que não apenas ressoa, mas reverbera como um cântico da verdade. O segundo tipo, o paralelismo antitético, revela-se quando a segunda linha contradiz sutilmente a primeira, geralmente marcada por adversativos como mais ou todavia. Em Provérbios 14.1, encontramos a instrução: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Aqui, a dualidade de construção e destruição pinta um quadro vívido da sabedoria em ação. O terceiro, o paralelismo sintético, é uma fusão onde a segunda linha complementa e sintetiza a primeira. Em Provérbios 15.33, somos guiados a compreender: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Neste caso, a sabedoria se desdobra como uma jornada, e a humildade é a chave que abre as portas da honra. Cada paralelismo em Provérbios não é apenas uma construção literária, é uma expressão artística que eleva as palavras a um patamar superior. Assim, ao desvendar essas nuances, percebo que Provérbios não apenas ensina, ele dança poeticamente entre contrastes, SOA em sinfonias de sabedoria e sintetiza verdades atemporais em sua tapeçaria literária. Paralelismo sinônimo em ação, uma dança poética de verdades. Adentrando nos corredores literários de Provérbios, me deparei com a exuberância do paralelismo sinônimo, uma técnica que eleva as palavras a uma dança poética. Nesse intricado jogo de espelhos literários, a segunda linha repete ou reafirma o que foi dito na primeira, criando uma sinfonia de significados entrelaçados. Um exemplo marcante desse paralelismo sinônimo resplandece em Provérbios 23.20, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. A repetição eloquente dessas palavras não é mera redundância, mas uma sinfonia poética que ressoa nos recantos da sabedoria. Cada repetição é como uma batida de tambor, enfatizando a conexão íntima entre justiça e vida, destacando que na jornada justa, a morte não tem lugar. Nesse contexto, percebo que o paralelismo sinônimo não é apenas uma técnica literária, é uma expressão artística que intensifica a mensagem. A repetição não é excessiva, mas uma escolha intencional que eleva a verdade a uma melodia memorável. É como se a própria sabedoria estivesse sussurrando em eco, assegurando que a mensagem seja não apenas ouvida, mas também gravada no tecido da mente. Ao desvendar Provérbios por meio desse prisma sinônimo, encontro uma poesia que vai além das palavras, uma dança literária que transforma verdades simples em reflexões profundas.
É uma revelação vívida de como a linguagem, quando entrelaçada habilmente, não apenas comunica, mas também encanta, deixando uma marca indelével no coração daqueles que se permitem envolver por essa dança encantadora. Desvendando o paralelismo antitético, uma dança de contrastes literários. Adentrando os salões literários de Provérbios, descubro a magia do paralelismo antitético, uma dança de contrastes que pinta com cores vivas as verdades do livro. Essa técnica, habilmente utilizada, cria uma coreografia de ideias opostas, proporcionando uma experiência única na exploração da sabedoria. O paralelismo antitético é como um jogo de luz e sombras na tapeçaria das palavras, onde a segunda frase reforça, de maneira contrária, a essência da primeira. Essa técnica não apenas comunica uma mensagem, mas a acentua, colocando em destaque o contraste entre conceitos. Advérbios adversativos como mais, porém, todavia tornam-se as notas musicais que conduzem essa dança de opostos. Em Provérbios 14.1, esse contraste atinge seu ápice. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derriba com as próprias mãos. Aqui, a sabedoria e a tolice são como duas forças opostas que moldam o destino do lar. O uso do mais é como o ponto culminante de uma peça teatral, dramatizando o impacto das escolhas sobre o alicerce familiar. Ao desvendar esse paralelismo antitético, percebo que não é apenas uma técnica literária, é uma expressão de discernimento, uma ferramenta que destaca as consequências de escolhas opostas. É como se cada par de linhas fosse uma dualidade da vida, uma bússola moral que guia o leitor pelos caminhos da sabedoria e do entendimento. Dentro desse cenário literário, o paralelismo antitético não é apenas uma dança de palavras, é uma revelação vívida das complexidades da existência, apresentando a sabedoria como uma luz que brilha mais intensamente quando contrastada com as sombras da tolice. Nesse jogo de opostos, encontro uma riqueza de significado que transcende as palavras, transformando Provérbios em um espelho reflexivo da condição humana. Unindo pistas com paralelismo sintético, a sinfonia das ideias complementares. Ao explorar os corredores literários de Provérbios, deparo-me com a riqueza do paralelismo sintético, uma verdadeira sinfonia onde a segunda linha não contradiz, mas complementa harmoniosamente a primeira. Essa técnica, como uma ponte entre pensamentos, cria uma teia de significados que amplia a compreensão do leitor. No paralelismo sintético, não há uma dança de oposição, mas uma dança de colaboração. Em Provérbios 15.33, testemunhamos esse casamento de ideias. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Aqui, não há conflito, mas uma construção progressiva de conceitos. É como se a primeira linha fosse a base sólida, e a segunda, um alicerce que aprimora e completa. A beleza desse tipo de paralelismo reside na sua capacidade de criar uma narrativa fluida e encadeada. Ao contrário do antitético, onde o contraste é o destaque, no sintético, a ênfase está na união e na continuidade. É como se cada par de linhas fosse um diálogo entre pensamentos, uma conversa onde a segunda linha sussurra suavemente a primeira, adicionando camadas de significado. Entender o paralelismo sintético em Provérbios é como decifrar uma mensagem cifrada, onde cada palavra não é uma peça isolada, mas uma parte integrante de um todo coeso. Cada frase é uma pista que, quando unida à próxima, forma um panorama mais amplo da sabedoria. É uma experiência reveladora, pois mostra que, assim como na vida, as peças do quebra-cabeça literário se encaixam para criar uma imagem mais completa e profunda. Assim, ao desbravar os caminhos do paralelismo sintético em Provérbios, descubro uma trama intrincada de pensamentos que se entrelaçam, formando uma narrativa enriquecedora. Cada exemplo é uma viagem pela complexidade da sabedoria, uma jornada onde a compreensão se aprofunda à medida que as linhas se fundem, criando uma obra-prima literária que ecoa através dos séculos. Adentrando os 31 capítulos de sabedoria, uma viagem à mente Provérbios. Ao abrir as páginas do livro de Provérbios, deparo-me com uma jornada única, uma coleção de 31 capítulos que não se desdobra como uma trama convencional, história ou drama. É como se eu estivesse prestes a embarcar em uma viagem incomum, não através de narrativas, mas através de máximas, conselhos e reflexões sábias. A singularidade do livro de Provérbios reside no convite à meditação diária. Não é uma leitura apressada, é uma imersão profunda nas palavras que exigem mais do que simples entendimento superficial.
Cada capítulo é como um oásis de sabedoria em meio ao deserto do cotidiano, um convite para pausar, refletir e internalizar as verdades apresentadas. Ao apresentar o livro, destaco essa natureza única, convidando aqueles que se aventuram a explorar seus 31 capítulos a não esperarem uma trama linear, mas sim um rico tapete de pensamentos entrelaçados. É uma obra que pede para ser degustada, saboreada como uma refeição que nutre não apenas o corpo, mas a alma. Cada capítulo é uma peça intricada desse quebra-cabeça de sabedoria. Do primeiro ao último, as palavras não são meramente proferidas, são entrelaçadas com a experiência humana, oferecendo conselhos atemporais e insights que transcendem as eras. O livro de Provérbios não é apenas uma coleção de máximas antigas, é um guia perene para a vida. Adentrar os 31 capítulos é como caminhar por um jardim de ideias, onde cada provérbio é uma flor única que contribui para a beleza geral da paisagem. E, assim como um jardim exige cuidado e atenção, assim também a leitura de Provérbios pede uma mente aberta e receptiva, pronta para absorver a riqueza da sabedoria contida em suas páginas. Nessa jornada literária, descubro que o livro de Provérbios não é apenas um conjunto de ensinamentos, mas um companheiro sábio que caminha comigo na jornada da vida. Cada capítulo é uma conversa, um diálogo entre a sabedoria eterna e as complexidades da existência humana. Adentrar os 31 capítulos é mais do que ler, é mergulhar na essência da sabedoria e permitir que ela molde minha compreensão do viver. Iniciando com propósito, desvendando os tesouros do capítulo 1 de Provérbios. Ao abrir as páginas do livro de Provérbios, sou imediatamente conduzido ao seu capítulo inaugural, um alicerce sólido sobre o qual toda a sabedoria desta obra mestra repousa. É como se os primeiros versículos servissem não apenas como uma introdução, mas como uma porta de entrada para um vasto tesouro de insights e ensinamentos atemporais. No capítulo 1, mergulho nos propósitos que delineiam a essência do livro. Aqui, não encontro uma narrativa tradicional, mas uma declaração ousada de intenções. A lista de temas que são abordados nesse capítulo é como um menu suntuoso de virtudes que, ao serem exploradas, prometem não apenas iluminar minha mente, mas também moldar meu caráter. São palavras que ecoam com significado profundo: sabedoria, ensino, entendimento, retidão, justiça, equidade, prudência, conhecimento e conselhos. Cada termo é como uma faceta de um precioso diamante, refletindo a luz da verdade em diferentes direções. Não é uma lição monótona, é uma sinfonia de princípios que ressoa no coração da existência humana. No centro dessa tapeçaria de virtudes está a importância do temor a Deus. Não como um temor paralisante, mas como um respeito reverente, um reconhecimento da soberania divina que se torna o ponto de partida para toda a jornada de compreensão e discernimento. É como se o autor, com maestria, estivesse me convidando a ancorar minha busca pela sabedoria na reverência ao divino. Adentrar o capítulo 1 é mais do que começar a leitura de um livro, é embarcar em uma jornada que promete não apenas preencher minha mente com conhecimento, mas também moldar meu caráter e influenciar minhas escolhas. Cada palavra é como uma bússola, apontando na direção da verdade eterna e fornecendo orientação para as encruzilhadas da vida. Neste início com propósito, descubro que Provérbios não é apenas um livro, é um guia sábio para viver. Cada frase, cada palavra, ressoa com a promessa de uma vida plena, enraizada na sabedoria divina. E assim, com o capítulo 1 como meu guia, inicio a jornada rumo aos tesouros de sabedoria que aguardam nas páginas subsequentes deste notável livro. Explorando as profundezas da sabedoria, reflexões no capítulo 2 de Provérbios. Ao avançar nas páginas deste tesouro literário chamado Provérbios, chego ao capítulo 2, onde a busca pela sabedoria é descrita como uma jornada digna de um verdadeiro explorador. Este não é apenas um capítulo, é um chamado à aventura, uma convocação para desbravar os territórios inexplorados do conhecimento. A ênfase aqui está na valorização da sabedoria como uma joia preciosa, uma raridade que não se revela facilmente. Percebo que este não é um conhecimento superficial, mas um entendimento profundo que só é adquirido com esforço diligente. A sabedoria não é uma dádiva casual, é a recompensa para aqueles que a buscam com sinceridade. O autor do livro parece alertar-me sobre os perigos ao longo dessa jornada. A imagem da mulher estranha é apresentada como um lembrete das distrações que podem surgir no caminho da sabedoria.
Aqui, não se trata apenas de uma advertência sobre relações impróprias, mas sim de um aviso sobre as tentações que podem desviar minha busca pela verdadeira sabedoria. A analogia com uma relação imprópria enfatiza a importância de manter o foco na busca pela sabedoria. É como se o autor estivesse me incentivando a permanecer fiel ao objetivo, a não me deixar seduzir por atalhos que levam à superficialidade e à ignorância. Ao mergulhar nas profundezas do capítulo 2, percebo que a sabedoria é mais do que conhecimento intelectual, é uma jornada de autodescobrimento e crescimento. A busca diligente por essa joia preciosa exige não apenas esforço mental, mas também a vigilância contra distrações que podem minar meus esforços. Assim, com o capítulo 2 como meu guia, embarco nessa exploração rumo às riquezas da sabedoria. Cada versículo é como um farol, iluminando o caminho e encorajando-me a persistir na busca por essa joia que enriquece não apenas a mente, mas também o coração. Desvendando o quadro de virtudes, uma jornada pelo capítulo 3 de Provérbios. Ao adentrar o luminoso capítulo 3 de Provérbios, encontro um quadro que retrata não apenas sabedoria, mas uma rica tapeçaria de virtudes que iluminam o caminho da vida. Este capítulo se revela como um guia prático, oferecendo conselhos que transcendem o intelecto, alcançando as profundezas do caráter e da conduta. As instruções começam a se desdobrar como pétalas de uma flor, cada uma revelando uma virtude única. A bênção da bondade é apresentada como a base, o solo fértil do qual crescem todas as outras virtudes. É como se o autor estivesse me lembrando de que a bondade é a semente que florescerá em uma vida plena e significativa. A verdade é destacada como um fio condutor essencial, tecendo-se através dos conselhos. Não é apenas uma busca por conhecimento, mas a incorporação da verdade em cada ação e decisão. Essa verdade não é apenas a ausência de mentira, mas a presença de integridade em todos os aspectos da vida. A promessa de vida longa se revela não apenas como uma extensão dos anos, mas como uma vida plena, repleta de significado e propósito. É como se o capítulo 3 me convidasse a não apenas contar os dias, mas a fazer cada dia contar. A paz é apresentada como uma dádiva que acompanha aqueles que trilham o caminho da sabedoria. Esta não é uma paz superficial, mas uma tranquilidade que permeia a alma, mesmo em meio aos desafios. Confiança em Deus é a âncora que sustenta essa paz, uma fé que transcende circunstâncias e confia na providência divina. A honra é como uma coroa, uma recompensa para aqueles que escolhem a sabedoria. Não é apenas sobre reconhecimento externo, mas a integridade que molda a autoestima e o respeito próprio. A prosperidade não é apenas material, é a prosperidade da alma. É a colheita da semeadura de boas escolhas e da prática constante das virtudes delineadas no capítulo 3. A felicidade, então, emerge como a obra-prima final desse quadro de virtudes. Não é uma busca egoísta, mas a alegria que brota do alinhamento com os princípios eternos da sabedoria. Ao concluir a leitura do capítulo 3, sinto-me inspirado a abraçar essas virtudes como guias para minha própria jornada. Cada conselho é como um farol, orientando-me não apenas para uma vida de sucesso, mas para uma vida de significado, propósito e plenitude. Explorando a supremacia da sabedoria, uma jornada pelo capítulo 4 de Provérbios. Ao mergulhar nas palavras sábias do capítulo 4 de Provérbios, deparo-me com um retrato vívido da supremacia da sabedoria sobre a ignorância e a tolice. Este capítulo, como uma lente focal, direciona-me a contemplar o contraste nítido entre aqueles que buscam diligentemente a sabedoria e aqueles que a ignoram com imprudência. A imagem é delineada com traços claros, como se o autor estivesse pintando com palavras a diferença fundamental entre os caminhos da luz e da escuridão. Os que buscam a sabedoria são descritos como herdeiros de uma riqueza inestimável, uma herança que transcende as posses materiais. Esta busca não é apenas por conhecimento, mas por um entendimento que permeia cada aspecto da vida. Por outro lado, aqueles que desprezam a sabedoria são retratados como errantes na escuridão, incapazes de perceber o verdadeiro valor que estão perdendo. Suas escolhas são comparadas a trilhas tortuosas e desgastadas, levando a uma existência vazia de significado e propósito. Cada palavra parece ecoar um apelo para que eu escolha com sabedoria, ciente das consequências de cada passo que dou. A metáfora de guardar o coração ressoa como um lembrete solene da importância de proteger a fonte da vida.
Este não é apenas um apelo à autodisciplina, mas uma instrução para cultivar uma mentalidade sábia e discernidora. O coração, aqui, não é apenas o órgão físico, mas o epicentro das minhas emoções, decisões e caráter. Cada palavra do capítulo 4 parece sussurrar a verdade universal de que a busca pela sabedoria não é apenas uma jornada intelectual, mas uma jornada que molda o âmago da minha existência. As lições sobre a importância de ouvir, guardar e ponderar não são apenas conselhos práticos, mas um convite para moldar a própria essência da minha vida. Concluo a leitura do capítulo 4 com a certeza de que a sabedoria não é apenas um adorno intelectual, mas a bússola que orienta a jornada da minha alma. Este capítulo se torna uma pérola preciosa, lembrando-me de que a busca pela sabedoria é uma jornada contínua, uma busca que não apenas enriquece a mente, mas transforma o coração. Navegando nas águas da pureza, uma reflexão sobre o capítulo 5 de Provérbios. Ao adentrar o capítulo 5 de Provérbios, sou envolvido por uma atmosfera de advertência e sabedoria, delineada com as tintas da prudência e do respeito aos limites sagrados do relacionamento conjugal. O título Guardando a Pureza ressoa como um farol, indicando a importância fundamental de preservar a alegria e a lealdade na esfera do casamento. O autor, como um sábio mentor, direciona meu olhar para as armadilhas perigosas do adultério e da lascívia. Cada palavra parece carregada de uma urgência cautelosa, como se estivesse me guiando por um território perigoso, alertando-me para as consequências devastadoras de seguir por caminhos imprudentes. A imagem da alegria e lealdade conjugal é pintada com pinceladas de valor inestimável. É mais do que uma recomendação moral, é um convite a cultivar um jardim de intimidade e confiança, onde as raízes da união são regadas pela fidelidade e respeito mútuo. À medida que absorvo as palavras do capítulo, percebo que não se trata apenas de um discurso sobre moralidade, mas de uma celebração da beleza singular encontrada na união pura. Cada advertência é um lembrete de que o casamento é um tesouro que merece ser protegido, nutrido e preservado contra as marés tumultuadas da tentação. Este capítulo, como um apelo à pureza, ressoa em meu íntimo como uma melodia que associa a verdade eterna de que a intimidade conjugal, quando cultivada com respeito e fidelidade, se torna uma fonte inesgotável de alegria e satisfação. Ao deixar as páginas do capítulo 5, sinto-me não apenas instruído, mas desafiado a aplicar essas lições em minha própria jornada. A pureza, longe de ser uma restrição, revela-se como o alicerce sobre o qual construo relacionamentos sólidos e duradouros. Cada palavra ressoa como um convite a abraçar a verdade de que a verdadeira alegria conjugal floresce onde a pureza é cultivada com zelo e respeito. Navegando pelas águas das advertências, uma jornada pelo capítulo 6 de Provérbios. Adentro o capítulo 6 de Provérbios, envolto por uma aura de sabedoria que se revela através de alertas sagazes. O título Alertas Sábios sinaliza a importância intrínseca dessas orientações que transcendem o tempo, delineando um mapa precioso para navegar nas águas muitas vezes turbulentas da vida. Cada palavra parece esculpir uma bússola para a jornada, guiando-me por trilhas complexas da existência. As advertências, como faróis em uma noite escura, iluminam os perigos que podem surgir ao lidar com obrigações comerciais, preguiça, hipocrisia, altivez, mentira, contendas, desconsideração dos pais e o amor ilegítimo. Ao explorar as páginas deste capítulo, sinto-me como um aprendiz diante de um sábio mentor que compartilha não apenas conselhos, mas lições de vida preciosas. Cada advertência ressoa com uma urgência, destacando as armadilhas que podem minar a integridade e a paz interior. As orientações sobre obrigações comerciais me lembram da importância de agir com integridade em todas as transações, preservando a confiança como um tesouro valioso. A abordagem da preguiça, por sua vez, é um chamado para a diligência, revelando que a inércia pode ser um adversário sutil na busca pelo sucesso. A luz é lançada sobre a hipocrisia, a altivez e a mentira, como sombras que precisam ser dissipadas pela verdade e sinceridade. As advertências sobre contendas e desconsideração dos pais são como lembretes carinhosos da necessidade de construir pontes em vez de muros nas relações interpessoais. E, por fim, a abordagem do amor ilegítimo é apresentada não apenas como uma proibição moral, mas como uma compreensão profunda de que relacionamentos baseados na pureza e respeito são fundamentais para uma vida plena. Ao sair deste capítulo, percebo que essas advertências não são apenas princípios atemporais, mas guias confiáveis para uma jornada significativa.
A sabedoria contida aqui não é uma mera teoria, mas uma bússola prática para uma vida vivida com discernimento e integridade. Navegando pela encruzilhada da tentação, uma reflexão sobre o capítulo 7 de Provérbios. À medida que adentro o capítulo 7 de Provérbios, sou confrontado por um alerta persistente, um farol ardente indicando perigos iminentes. O título O Alerta frente à tentação ressoa com a seriedade subjacente às palavras contidas neste capítulo, particularmente na advertência contra a mulher adúltera. A recorrência desse tema ao longo das páginas sugere não apenas sua importância, mas também a relevância temporal da tentação e das armadilhas que cercam relacionamentos impróprios. Sinto-me imerso em uma narrativa que não apenas descreve, mas adverte, pintando um quadro vívido da sedução que pode minar a integridade. A descrição meticulosa da mulher adúltera, cujo marido está ausente, serve como um aviso contra a tentação que pode se esconder nas sombras da vida cotidiana. Cada palavra parece um sussurro cauteloso, destacando os perigos de ceder a desejos passageiros e comprometer valores fundamentais. Ao caminhar por essas linhas, percebo que a advertência não é apenas sobre a preservação da fidelidade conjugal, mas também sobre a proteção da própria alma. A narrativa revela as artimanhas da sedução, não apenas no sentido físico, mas na erosão silenciosa da integridade e do caráter. Sinto-me como um navegante em águas traiçoeiras, lembrado de que a tentação muitas vezes se disfarça de prazeres efêmeros. A imagem da mulher adúltera não é apenas um alerta contra a infidelidade, mas um lembrete vívido de que as escolhas têm consequências, e a busca pela satisfação momentânea pode resultar em ruína a longo prazo. Ao deixar este capítulo, carrego não apenas a advertência, mas um chamado à vigilância e à sabedoria. A mulher adúltera torna-se uma metáfora para todas as tentações que buscam desviar-me do caminho da retidão. Cabe a mim permanecer alerta, consciente das armadilhas, e buscar a sabedoria que orienta para escolhas que edificam em vez de destruir. A dança dos contrastes, descobrindo a excelência da sabedoria no capítulo 8 de Provérbios. Ao abrir as páginas do capítulo 8 de Provérbios, sou recebido por uma mudança poética notável, como se as sombras do capítulo 7 fossem dissipadas pela luz da excelência. Este capítulo parece coreografar um contraste vívido, uma dança entre as advertências sinistras do capítulo anterior e a luminosa apresentação da sabedoria. O título Contraste Poético captura a essência dessa mudança, destacando a transição emocional que experimento ao passar de um cenário de tentação para um panorama de excelência. A mulher adúltera, que antes sussurrava perigos, dá lugar à sabedoria que clama em voz alta, como se as próprias páginas do livro ressoassem com a melodia da virtude. Cada palavra parece ser escolhida com cuidado para pintar um retrato da excelência que a sabedoria oferece. Essa não é apenas uma apresentação pragmática de conselhos, mas uma declaração poética que apela aos sentidos e à alma. Sinto-me imerso em uma sinfonia de virtudes, onde a prudência, o discernimento e a verdade dançam em harmonia. A apresentação emocionante da sabedoria neste capítulo não é apenas informativa, é transformadora. Cada linha parece projetar uma luz que dissipa as trevas da imprudência. A sabedoria é personificada de maneira brilhante, como se o próprio tecido da realidade respondesse ao chamado da virtude. Este contraste não é apenas entre dois capítulos distintos, mas entre duas abordagens de vida. Sinto-me desafiado a escolher entre o fascínio momentâneo da tentação e a duradoura beleza da sabedoria. A excelência da sabedoria se torna um farol que guia através das encruzilhadas da vida, oferecendo não apenas direção, mas também um vislumbre da verdadeira plenitude. Ao fechar este capítulo, percebo que a sabedoria não é apenas um conjunto de princípios, é uma chamada para viver uma vida que ressoa com excelência. Cabe a mim decidir participar dessa dança, deixando a melodia da sabedoria guiar meus passos e me conduzir para a verdadeira plenitude da vida. Ao adentrar o 9º capítulo do livro de Provérbios, somos envolvidos por uma atmosfera de escolhas significativas e convites que delineiam caminhos opostos. Aqui, não apenas encontramos um convite à sabedoria, mas somos confrontados com a contrapartida insensata, destacando a importância de escolhas conscientes. No palco da narrativa, vislumbramos dois convites eloquentes, apresentados de maneira vívida. A sabedoria, personificada e sábia, clama por atenção, convidando-nos a participar do banquete da discernimento. Ela, que teme ao Senhor,
oferece a base sólida para a construção de uma vida fundamentada em princípios divinos. Aqui, o ponto de partida é claro: o temor do Senhor, o alicerce da verdadeira sabedoria. Por outro lado, a insensatez também estende seu convite sedutor. Entretanto, seu chamado ressoa na falta de discernimento e na ausência do temor a Deus. As escolhas feitas sob essa influência conduzem não à vida, mas às profundezas do desconhecido e do vazio espiritual. É crucial destacar a ênfase dada ao temor do Senhor como o princípio fundamental da sabedoria. Este não é apenas um elemento, mas a essência que diferencia os caminhos propostos. O convite da sabedoria destaca a reverência a Deus como a fonte primordial de entendimento e discernimento. Assim, a narrativa nos instiga a refletir sobre a natureza das nossas escolhas e a reconhecer a importância do temor do Senhor como guia para uma vida verdadeiramente sábia. Ao embarcar nesta jornada pelos capítulos 10 a 22.16 de Provérbios, somos conduzidos por uma rica tapeçaria de sabedoria proferida por Salomão. Esta seção, venerável e enraizada na tradição do livro, é como uma fonte perene de ensinamentos, revelando a essência da vida por meio de aproximadamente 376 provérbios. Cada provérbio, como uma pérola de sabedoria, reflete a visão profunda de Salomão sobre vários aspectos da existência humana. Os temas entrelaçados nessa tapeçaria são tão diversos quanto a vida em SI, abrangendo a esfera familiar, os relacionamentos conjugais, a amizade, a vida profissional, e questões morais e éticas. A sabedoria contida nesses provérbios não é apenas uma abstração intelectual, mas sim uma bússola prática para a jornada diária. É como se Salomão, dotado de discernimento divino, delineasse um guia abrangente para os desafios cotidianos. A variedade de situações e circunstâncias abordadas revela a universalidade e a atemporalidade da sabedoria contida nas páginas deste livro. Ao explorar esses provérbios, somos convidados a refletir sobre nossas próprias vidas à luz desses insights atemporais. Cada adágio ressoa como um eco do passado, transmitindo uma sabedoria que transcende gerações e permanece tão relevante hoje quanto nos dias em que foram proferidos. Essa jornada, guiada pelos provérbios de Salomão, é, portanto, uma busca pela compreensão profunda da vida e uma orientação prática para viver com sabedoria. À medida que me aventuro além dos capítulos de provérbios diretamente atribuídos a Salomão, encontro uma transição marcante para as palavras dos sábios nos capítulos 22.17 e 24.23 a 34. Esta mudança não é apenas uma passagem de página, mas uma expansão significativa do tesouro de sabedoria que o livro de Provérbios oferece. Nesses capítulos, as palavras não emanam apenas da mente singular de Salomão, mas são um coletivo de vozes sábias que se erguem em harmonia para compartilhar suas percepções sobre a vida. Essa transição amplifica a riqueza da sabedoria presente no livro, oferecendo uma miríade de perspectivas que enriquecem ainda mais a compreensão do leitor. Cada palavra sábia parece ecoar com a profundidade acumulada ao longo de experiências vividas, reflexões e entendimentos pessoais. É como se, ao adentrar nesse novo território, eu estivesse sendo conduzido por um coro de mentes perspicazes, cada uma contribuindo com uma nota única para a sinfonia da sabedoria. A amplitude dessas palavras dos sábios expande o horizonte da compreensão, proporcionando uma visão mais holística da vida. A diversidade de conselhos e insights revela a complexidade e a beleza da existência humana, enquanto as diferentes perspectivas oferecem nuances que enriquecem a jornada pela sabedoria. Ao transcender as fronteiras individuais, as palavras dos sábios convidam-me a mergulhar mais profundamente na compreensão da condição humana. Nessa transição, não vejo apenas uma mudança de narrador, mas uma evolução natural, uma expansão para além do singular para abraçar o coletivo, transformando a busca pela sabedoria em uma verdadeira jornada enriquecedora. Ao adentrar nos capítulos 25 a 29 de Provérbios, sou saudado por uma continuação do rico legado de sabedoria. Aqui, a narrativa transcende a autoria singular e entra em um território onde os homens de Ezequias desempenham um papel crucial na preservação e transmissão dessa herança valiosa. Estes capítulos não são apenas uma coleção isolada de ditados sábios, mas uma extensão orgânica da tradição estabelecida por Salomão. Os homens de Ezequias desempenham o papel de guardiões diligentes, copiando e preservando esses provérbios para gerações futuras.
É como se a tocha da sabedoria estivesse sendo passada, com cada provérbio sendo uma chama acesa que ilumina o caminho da compreensão. A decisão de Ezequias de preservar esses ensinamentos não apenas adiciona camadas adicionais à riqueza do livro, mas também destaca a temporalidade da sabedoria contida neles. A verdade expressa em cada provérbio transcende o tempo, mantendo-se relevante e aplicável, independentemente da era em que nos encontramos. Essa continuação da sabedoria não é apenas uma repetição, mas uma progressão natural. Os temas abordados ecoam aqueles apresentados anteriormente, mas agora há uma maturidade aprimorada, uma profundidade que surge da reflexão contínua sobre as lições oferecidas pelo livro. Ao seguir nesta jornada pelos capítulos 25 a 29, sinto-me não apenas como um espectador, mas como um destinatário privilegiado dessa tradição sábia. Cada provérbio copiado pelos homens de Ezequias é como um presente, uma cápsula do tempo que contém a sabedoria de gerações passadas, destinada a orientar e enriquecer minha própria jornada de vida. Ao mergulhar no intrigante capítulo 30 de Provérbios, deparo-me com o enigma que é Agur. Este sábio, cujo provérbio é registrado de maneira distinta, adiciona uma camada de mistério e complexidade ao já vasto panorama de sabedoria contido no livro. A singularidade do provérbio atribuído a Agur não passa despercebida. Suas palavras parecem carregadas de um significado mais profundo, como se estivessem envoltas em um véu de mistério. Agur não se encaixa na narrativa convencional do livro, mas sua presença destaca-se, talvez intencionalmente, para desafiar nossas interpretações e instigar a curiosidade. Diferentes estudiosos e exegetas apresentam suas interpretações sobre Agur, contribuindo para a aura enigmática que o envolve. Alguns sugerem que ele era um estrangeiro, trazendo uma perspectiva única e global para a sabedoria de Provérbios. Outros aventuram-se a conjecturar sobre sua identidade, mergulhando em uma busca por pistas dentro do próprio texto. O mistério de Agur não reside apenas em sua identidade, mas também nas próprias palavras que proferiu. Seu provérbio, repleto de metáforas e simbolismos, desafia os leitores a uma busca mais profunda de entendimento. Cada palavra parece carregar um peso peculiar, como se Agur estivesse compartilhando uma sabedoria que transcende as fronteiras do comum. Neste capítulo, Agur não é apenas um personagem, mas uma figura enigmática que desafia as expectativas. Sua presença destaca-se como um convite à contemplação, um chamado para explorar os mistérios que permeiam a própria essência da sabedoria. Como leitor, sinto-me guiado por suas palavras, incentivado a desvendar os enigmas que Agur deixou para trás, sabendo que a jornada de compreensão é tão valiosa quanto o destino final. Ao contemplar o encerramento desta jornada pelos tesouros de sabedoria em Provérbios, percebo que o verdadeiro valor dessa busca vai além das palavras impressas nas páginas. Cada capítulo, cada provérbio, tornou-se um elo valioso nessa corrente de conhecimento intemporal. Ao recapitular os ensinamentos sábios, sinto-me envolvido por uma sensação de riqueza que transcende as posses materiais. Os capítulos explorados revelaram um tesouro eterno, cujo valor não se desgasta com o tempo. Cada conselho, cada alerta, torna-se um guia perene, uma luz que ilumina o caminho da vida. A aquisição dessa sabedoria é mais do que um exercício intelectual, é uma jornada transformadora. Cada palavra ressoa como uma pepita de ouro, não apenas pela sua beleza estética, mas pela verdade intrínseca que contém. O livro de Provérbios não é apenas um registro do passado, é um presente para o presente e um legado para o futuro. Encerrar esta exploração é reconhecer que o tesouro de sabedoria encontrado em Provérbios é atemporal. Seus ensinamentos ecoam através das eras, oferecendo orientação e perspectiva em meio às complexidades da vida. Este tesouro eterno não é limitado por fronteiras culturais ou barreiras temporais, é uma herança que transcende gerações. A relevância deste legado de sabedoria é evidente em cada linha, em cada conselho que ressoa em meu coração. Concluo esta jornada não apenas com um conhecimento adquirido, mas com um tesouro que carregarei como um farol ao longo dos meus dias. Provérbios não é apenas um livro, é um testemunho da riqueza que se encontra na busca incessante pela sabedoria. Na leitura complementar, ao adentrar o fascinante universo da sabedoria além das fronteiras de Israel, deparamo-nos com um rico contexto cultural que permeia as páginas da Bíblia. As referências à sabedoria nos povos vizinhos, como o Egito, Edom, Arábia,
Babilônia e Fenícia, são como janelas que se abrem para tradições e perspectivas únicas. Egito, berço de antigas civilizações, é mencionado em alusões bíblicas como um repositório de sabedoria. Os feitos sábios dos egípcios são evocados em passagens como Atos 7.22, onde a sabedoria de Moisés é comparada à dos sábios egípcios. Edom e Arábia, regiões vizinhas, também contribuem para esse mosaico cultural. As referências em Jeremias 49.7, Obadias 8 e João 1.3 destacam a presença da sabedoria entre esses povos, revelando que, mesmo fora dos limites de Israel, a busca pelo entendimento profundo era uma constante. Babilônia, conhecida por sua grandiosidade e complexidade, é palco de diversos relatos bíblicos que apontam para a presença de sábios em seu seio. A sabedoria babilônica é mencionada em Isaías 47.10 e Daniel 1.4, 20, sugerindo uma tradição rica em insights e conhecimentos. Fenícia, terra de navegadores e comerciantes, é referenciada em Ezequiel 28.3 e Zacarias 9.2. Essas passagens indicam que, mesmo nas regiões voltadas para o comércio e a navegação, a sabedoria desempenhava um papel relevante. A Bíblia, ao reconhecer e mencionar a sabedoria desses povos, transcende as fronteiras geográficas e culturais, revelando uma apreciação pela busca do conhecimento além dos limites de Israel. Cada menção a sábios dessas terras vizinhas contribui para um entendimento mais amplo da complexidade e diversidade da sabedoria na antiguidade. É fascinante observar como as Escrituras revelam um respeito singular em relação aos sábios gentios, estabelecendo um contraste notável com a atitude muitas vezes reservada aos sacerdotes e profetas. Essa dinâmica complexa de reconhecimento destaca a universalidade da sabedoria, transcendendo as fronteiras do povo de Israel. Respeito aos sábios gentios. Ao explorar as páginas da Bíblia, percebe-se uma reverência peculiar atribuída aos sábios provenientes de diversas nações. Esta deferência se manifesta na forma como Salomão, dotado de sabedoria divina, é colocado em um pedestal que ultrapassa os limites de sua própria nação. O exemplo de Salomão não apenas transcende, mas também ilumina a excelência em sabedoria que vai além das fronteiras israelitas. Contraste com sacerdotes e profetas. É intrigante notar que esse respeito aos sábios gentios muitas vezes contrasta com a postura em relação aos sacerdotes e profetas, figuras que, embora tenham papéis sagrados e divinamente ordenados, nem sempre recebem a mesma ênfase de reconhecimento e admiração. Essa diferença de abordagem destaca a singularidade da sabedoria, capaz de transcender as barreiras religiosas e culturais. Exemplos ilustrativos. Os exemplos de Salomão ultrapassando os sábios de outras nações, conforme registrado em 1 Reis 4.34 e 10 de janeiro de 13, oferecem um retrato vívido dessa dinâmica. Da mesma forma, a liderança de Daniel sobre os sábios da Babilônia, conforme evidenciado em Daniel 5 de novembro de 12, destaca não apenas a superioridade individual, mas também a capacidade de um homem de Deus liderar e influenciar no meio dos sábios pagãos. Essas narrativas não apenas enriquecem nossa compreensão da sabedoria como um conceito universal, mas também ressaltam a capacidade de Deus de operar e revelar sua sabedoria através de indivíduos além das fronteiras culturais e religiosas. Este respeito aos sábios gentios oferece uma perspectiva fascinante sobre como Deus utiliza diversos meios para comunicar seu entendimento e discernimento ao longo da história. É intrigante perceber como o Antigo Testamento reconhece a capacidade humana de pensar e falar com sabedoria, mesmo quando não há uma revelação especial de Deus. Essa dinâmica se desdobra de maneira cativante, revelando que a sabedoria pode existir dentro de certos limites, independentemente de uma comunicação direta de Deus. Compreensão limitada sem revelação especial. Ao longo das páginas do Antigo Testamento, fica evidente que o dom da sabedoria não está restrito apenas àqueles que recebem revelações especiais. Há uma compreensão tácita de que os seres humanos têm a capacidade intrínseca de pensar de maneira válida e falar com sabedoria, mesmo dentro das fronteiras de um entendimento limitado. Exemplo da história de Aitofel. A história de Aitofel é um exemplo impressionante dessa dinâmica. Aitofel, mesmo após se tornar traidor, continuou sendo procurado para aconselhamento, e seu conselho era considerado como resposta de Deus a consultas. 2 Samuel 16.23, 17.14.
Essa continuidade na busca por seu conselho destaca que, mesmo quando suas ações o classificaram como traidor, a sabedoria que ele possuía ainda era valorizada e considerada preciosa. Essa narrativa sugere que, mesmo na ausência de uma revelação especial, a sabedoria humana pode servir como guia e fonte de discernimento. Aitofel, apesar de suas falhas morais, permaneceu como uma figura cujo conselho era procurado e considerado, sublinhando a complexidade da relação entre a sabedoria humana e a orientação divina no contexto das Escrituras. Essa dualidade acrescenta nuances ao entendimento da sabedoria, destacando sua presença mesmo em meio à imperfeição humana e ressaltando a atemporalidade desse domingo. É intrigante perceber como o Antigo Testamento reconhece a capacidade humana de pensar e falar com sabedoria, mesmo quando não há uma revelação especial de Deus. Essa dinâmica se desdobra de maneira cativante, revelando que a sabedoria pode existir dentro de certos limites, independentemente de uma comunicação direta de Deus. Compreensão limitada sem revelação especial. Ao longo das páginas do Antigo Testamento, fica evidente que o dom da sabedoria não está restrito apenas àqueles que recebem revelações especiais. Há uma compreensão tácita de que os seres humanos têm a capacidade intrínseca de pensar de maneira válida e falar com sabedoria, mesmo dentro das fronteiras de um entendimento limitado. Exemplo da história de Aitofel. A história de Aitofel é um exemplo impressionante dessa dinâmica. Aitofel, mesmo após se tornar traidor, continuou sendo procurado para aconselhamento, e seu conselho era considerado como resposta de Deus a consultas. 2 Samuel 16.23, 17.14. Essa continuidade na busca por seu conselho destaca que, mesmo quando suas ações o classificaram como traidor, a sabedoria que ele possuía ainda era valorizada e considerada preciosa. Essa narrativa sugere que, mesmo na ausência de uma revelação especial, a sabedoria humana pode servir como guia e fonte de discernimento. Aitofel, apesar de suas falhas morais, permaneceu como uma figura cujo conselho era procurado e considerado, sublinhando a complexidade da relação entre a sabedoria humana e a orientação divina no contexto das Escrituras. Essa dualidade acrescenta nuances ao entendimento da sabedoria, destacando sua presença mesmo em meio à imperfeição humana e ressaltando a atemporalidade desse domingo. É fascinante observar como os sábios de Israel demonstraram uma notável disposição para peneirar e assimilar parte das riquezas intelectuais importadas de outras culturas. Este fenômeno destaca a abertura desses sábios à diversidade de pensamento e a sua capacidade de filtrar e integrar saberes provenientes de diferentes tradições, peneirando e assimilando riquezas importadas. Os sábios de Israel não apenas valorizavam a sabedoria interna, mas também estavam dispostos a explorar e incorporar elementos de outras culturas. Isso é particularmente perceptível quando se observa o interesse gerado na corte do rei Salomão, onde suas palavras eram comparadas às dos visitantes estrangeiros. 1 Reis 4.30, 31. Essa atitude revela um desejo genuíno de buscar conhecimento além das fronteiras, de peneirar as riquezas intelectuais importadas e assimilar aquilo que contribuía para o entendimento e a sabedoria. Relevância da busca por respostas. A busca incessante por respostas às perguntas fundamentais sobre a existência, moralidade e a natureza do mundo é um tema que ecoa não apenas nos sábios de Israel, mas também nos livros sapienciais bíblicos, como Jó, Provérbios e Eclesiastes. Esses sábios não se limitaram ao conhecimento local, mas foram além, reconhecendo que diferentes culturas e tradições podiam oferecer perspectivas valiosas. Essa disposição para peneirar e assimilar destaca a capacidade de discernimento dos sábios, que buscavam extrair o melhor de diversas fontes para enriquecer sua compreensão do mundo. Essa abordagem eclética não apenas ampliou o horizonte intelectual, mas também enriqueceu a sabedoria disponível, mostrando que o conhecimento é uma jornada contínua e que a busca por respostas transcende fronteiras geográficas e culturais. Em uma época distante na Mesopotâmia, as perplexidades em torno do governo moral do mundo já eram uma questão de profundo questionamento. As antigas civilizações mesopotâmicas, como a Babilônia, enfrentavam desafios filosóficos e morais que se refletiam nas suas obras literárias e textos sapienciais. W. G. Lambert, renomado estudioso da Mesopotâmia, traz à luz a complexidade dessas inquietações, destacando como as preocupações morais estavam presentes muito antes de Salomão e mesmo dos patriarcas israelitas. Perplexidades na Mesopotâmia.
As perplexidades na Mesopotâmia relacionadas ao governo moral do mundo eram uma constante. A busca por compreender o sofrimento dos justos, a aparente ausência de justiça e as complexidades da existência humana eram temas recorrentes nos pensadores da região. A perplexidade diante dessas questões fundamentais remonta à terceira dinastia de Ur, aproximadamente 1000 anos antes da época de Salomão. O Jó babilônico e o Eclesiastes babilônico. Essa profunda reflexão sobre o sofrimento e a justiça encontrou expressão em obras notáveis, como o Jó babilônico, Ludlu Bel-Nemequi, e o Eclesiastes babilônico, a Teodiceia, que datam de períodos anteriores aos juízes israelitas e, possivelmente, até mesmo aos tempos de Davi. Estas obras oferecem visões intrigantes sobre o problema do sofrimento humano e a busca por uma compreensão moral e existencial. A mencionada literatura mesopotâmica não apenas antecipa, mas também asseoa as preocupações fundamentais que encontramos nos livros sapienciais da Bíblia, como Jó, Provérbios e Eclesiastes. A busca por respostas diante das complexidades morais e existenciais não era exclusividade de uma cultura, mas uma reflexão universal que transcende as fronteiras geográficas e temporais. Ao explorarmos a história da sabedoria prática, somos transportados para um passado distante, onde manuais de conselhos eram elaborados e compartilhados como guias para a vida. Essa tradição remonta a tempos imemoriais, com registros que ecoam até os dias de hoje. Um exemplo emblemático é encontrado nos Ensinos de Ptah-hotep, um manual de conselhos do Antigo Egito, datado por volta de 2450 a.C. História da sabedoria prática. A sabedoria prática, as lições extraídas da experiência cotidiana, tem uma história longa e rica. A sua pré-história é fascinante, conforme discutido por estudiosos notáveis como von Rad. Dentro dessa tradição, destacam-se obras que transcendem as eras, oferecendo conselhos atemporais que resistem ao teste do tempo. Os Ensinos de Ptah-hotep. Os antigos egípcios nos legaram um tesouro de sabedoria prática através de obras como os Ensinos de Ptah-hotep. Este manual, que precedeu Abraão por vários séculos, é mais do que um simples registro histórico. É um testemunho vivo da busca contínua da humanidade por orientação e sabedoria em meio às complexidades da existência. Esses manuais de conselhos eram como faróis, guiando gerações sucessivas através dos desafios da vida. Eles não apenas observavam a moralidade, mas também ofereciam insights perspicazes, satirizando o comportamento humano, proporcionando humor astuto e promovendo um simples bom senso que ressoa em qualquer cultura. A tradição da sabedoria prática. A tradição da sabedoria prática transcende culturas e civilizações, demonstrando que a busca por orientação e conselho é uma constante na jornada humana. À medida que exploramos essas antigas obras de sabedoria, é como se folheássemos os manuscritos da humanidade, encontrando respostas para dilemas que ecoam através dos séculos. Viajemos no tempo até o início do segundo milênio antes de Cristo, a uma terra repleta de antigos mistérios e sabedorias. Em Nippur, na Babilônia, foram desenterradas verdadeiras joias intelectuais, grandes coletâneas de aforismos, como pérolas do passado que resistiram ao teste do tempo. Aforismos do mundo antigo. Imaginemos esse cenário poético em Nippur, onde a escrita era um tesouro raro e valioso. Esses aforismos não eram apenas registros, mas pedaços da alma de uma sociedade, destilados em observações sagazes sobre a moralidade, o humor astuto e o simples bom senso que caracterizam os ditos populares de todas as nações. Mistura de moralidade, humor e bom senso. Ao desbravar essas coletâneas, encontramos uma tapeçaria única de pensamentos que retratam a condição humana. Os aforismos não se limitavam a moralizar, eles capturavam a essência da vida cotidiana. Satirizavam o jactancioso e o preguiçoso, lançavam luz sobre os oficiais do palácio e provocavam risadas com a sagacidade dos sábios da época. A relevância temporal. Esses aforismos, desenterrados das profundezas do passado, não são apenas resquícios arqueológicos, são testemunhos de uma verdade universal. A mistura de moralidade, humor e bom senso encontrada nesses ditos antigos asseoa na essência de nossa humanidade, transcende eras e fronteiras. Ao explorar esses aforismos, é como se estivéssemos na presença de sábios ancestrais, compartilhando suas visões sobre a vida. Cada palavra, como uma cápsula do tempo, nos conecta aos antigos babilônios e à sabedoria eternamente relevante que eles procuravam transmitir.
Conclusão do capítulo 4, Livros Poéticos, Provérbios. Ao encerrar nossa imersão no capítulo 4 dos livros poéticos, sob o olhar atento para o livro de Provérbios, emerge uma profunda apreciação pela riqueza literária e sabedoria contida neste conjunto de escritos. A obra, atribuída predominantemente a Salomão, rei sábio de Israel, revela-se como uma verdadeira compilação de ensinamentos que transcende a passagem do tempo. Considerando aspectos centrais. Primeiro, patrimônio literário. O capítulo 4 do Livros Poéticos nos conduziu por uma jornada através de provérbios, apresentando-nos não apenas aforismos, mas um tesouro de insights sobre a vida, justiça, prudência e busca pela sabedoria. A natureza poética e filosófica do livro enriquece sua expressividade, convidando-nos à contemplação. Segundo, cronologia e autoria. A atribuição a Salomão, figura icônica de Israel, confere ao livro uma autenticidade histórica e cultural. A análise cronológica, abrangendo os reinados de Salomão e Ezequias, revela camadas de contribuições ao longo do tempo, enriquecendo a diversidade temática do livro. Terceiro, estrutura didática e teológica. A estrutura cuidadosamente elaborada do livro reflete um propósito claro: instruir e guiar. Desde o prólogo até os apêndices de Agur e Lemuel, Provérbios oferece uma abordagem didática e teológica que ultrapassa as fronteiras do mero aconselhamento, mergulhando nas raízes do conhecimento e do temor ao Senhor. Quarto, gênero literário e expressão artística. O gênero proverbial, ampliado por elementos poéticos, destaca-se como uma forma única de expressão artística. Os paralelismos sinônimos, antitéticos e sintéticos revelam a maestria linguística empregada, proporcionando uma experiência literária que vai além das palavras. A importância contínua. O capítulo 4 dos livros poéticos nos instiga a reconhecer a perenidade do livro de Provérbios. Sua contribuição ao cânon bíblico, registrada nos debates do Talmud, destaca a relevância dessas palavras sábias ao longo das eras, desafiando e inspirando gerações sucessivas. Conclusão universal. Concluímos, assim, que Provérbios transcende sua identidade como uma simples coleção de máximas, é um farol que ilumina as veredas da existência humana. Ao ponderar sobre esses ensinamentos, somos convidados não apenas à contemplação, mas a uma busca constante pela sabedoria que permeia cada página deste notável livro dos livros poéticos. Questionário do capítulo 4 para melhor fixação. Pergunta 1. Dê o significado da palavra Provérbios. Em que data foi escrito o livro de Provérbios? Resposta. Significado da palavra Provérbios. A palavra Provérbios vem do hebraico Mishê, que significa provérbio de. No contexto do livro de Provérbios, a palavra refere-se a sentenças curtas e sábias que expressam princípios morais, conselhos práticos e lições de vida. Data de escrita do livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi escrito em diferentes períodos. A primeira parte, capítulos 1-24, é atribuída principalmente a Salomão e provavelmente foi escrita entre 950 e 900 a.C. A segunda parte, capítulos 25-29, foi copiada pelos homens de Ezequias, que governou por volta de 725 a 700 a.C. Pergunta 2. Quem é o autor do livro de Provérbios? Resposta. Autor do livro de Provérbios. Tradicionalmente, o autor do livro de Provérbios é atribuído a Salomão, rei de Israel e filho de Davi. Salomão é considerado o principal autor, embora haja menções de outros personagens, como Agur e Lemuel, em partes específicas do livro. Pergunta 3. Qual o propósito do livro? Resposta. Propósito do livro de Provérbios. O propósito do livro, conforme declarado em Provérbios 1.17, é promover sabedoria, instrução, prudência, justiça, juízo, equidade, conhecimento e bom siso. O livro visa ensinar, advertir e aconselhar sobre os perigos das paixões humanas, incentivando a busca pela sabedoria e o temor do Senhor. Pergunta 4. Quais os capítulos são considerados Provérbios de Salomão? Resposta. Capítulos considerados Provérbios de Salomão. Os capítulos 10 ao 22.16 são considerados Provérbios de Salomão propriamente ditos.
Essa seção abrange cerca de 376 provérbios que tratam de diversos aspectos da vida, fornecendo conselhos práticos e morais. Pergunta 5. Quais os capítulos que foram copiados pelos homens de Ezequias? Resposta. Capítulos copiados pelos homens de Ezequias. Os capítulos 25 ao 29 são considerados provérbios de Salomão que foram copiados pelos homens de Ezequias. Essa seção indica uma contribuição posterior para a coleção de provérbios, durante o reinado do rei Ezequias. O capítulo 4 dos livros poéticos, centrado no livro de Provérbios, é uma exploração rica em ensinamentos sábios. Introduzindo-se como uma antologia de declarações sábias, o livro provoca a imaginação, incentivando reflexões sobre verdades simples e evidentes. O título, Michê, abreviado de Michê Shlomo, destaca sua atribuição principal a Salomão, rei de Israel. Estudiosos indicam que a primeira parte foi escrita por volta de 950 a 900 a.C., enquanto a segunda, compilada por homens de Ezequias, data de aproximadamente 725-700 a.C. A autoria tradicionalmente é atribuída a Salomão, conhecido por seus 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. No entanto, surgem Agur e Lemuel como mencionados no livro, suscitando debate sobre sua origem. Agur é interpretado de várias maneiras, incluindo como um epíteto de Salomão, enquanto Lemuel é apresentado como o rei de Massá, transmitindo ensinamentos éticos de sua mãe. O propósito do livro, delineado em Provérbios 1.17, é promover sabedoria, instrução e justiça, oferecendo conselhos práticos para diversas situações da vida. Os capítulos 10 ao 22.16 concentram-se em provérbios de Salomão, enquanto os capítulos 25 ao 29 são provérbios copiados pelos homens de Ezequias. O capítulo 4 destaca a importância da sabedoria, a diferença entre buscar e desprezar a sabedoria, além de enfatizar a necessidade de guardar o coração. Neste capítulo, são explorados os conceitos fundamentais que moldam a filosofia e os ensinamentos contidos nos provérbios, proporcionando orientação prática e moral para a vida cotidiana. Aos participantes dedicados. Quero expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês pelo empenho e dedicação ao explorarmos juntos o significado e a riqueza do capítulo 4 de livros poéticos. Foi uma jornada enriquecedora, e aprecio sinceramente o tempo e esforço que dedicaram a esse estudo. Ao mergulharmos nas sagradas palavras, encontramos tesouros de sabedoria e orientação que, sem dúvida, impactarão nossas vidas. Agradeço por sua participação ativa, pelas perguntas perspicazes e pela troca valiosa de insights ao longo deste encontro. Que a graça e as bênçãos do Altíssimo estejam abundantemente sobre cada um de vocês. É meu sincero desejo que o conhecimento adquirido durante este estudo permeie seus dias, trazendo luz, discernimento e paz. Quero incentivá-los a continuar nessa jornada de descoberta e aprendizado. Convido todos vocês a se inscreverem no canal, onde procuramos fortalecer uns aos outros com conteúdo significativo e inspirador. Verifiquem o último slide para mais detalhes sobre o canal, pois há uma riqueza de recursos esperando por vocês. À medida que nos despedimos deste capítulo, aguardo com expectativa o próximo encontro no curso de Teologia. Que esse tempo juntos continue a ser uma fonte de crescimento espiritual e conhecimento profundo. Que as portas do entendimento se abram ainda mais, e que cada um de vocês encontre respostas para suas buscas. Lembrem-se, este é apenas o começo de uma jornada extraordinária de aprendizado e reflexão. Que Deus abençoe abundantemente suas vidas, guiando cada passo e enchendo seus corações com sua paz incompreensível. Até o próximo encontro, continuemos a buscar a sabedoria divina que ilumina nosso caminho. Com gratidão e bênçãos. Pastor Leonardo.